Entendam por que a confirmação da data para definir o próximo presidente do Corinthians pode fazer a proposta bilionária que o candidato André Castro garante ter em mãos, ter importante avanço. E o Corinthians quer definir ainda essa semana a situação do contrato do zagueiro Gustavo Henrique e a situação do Timão no Campeonato Brasileiro piora a cada rodada. Após a derrota para o Bahia dentro de casa na noite do último sábado, o Corinthians completou um mês sem vencer na competição nacional. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a situação complicadíssima do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Bahia na noite do último sábado fez o Timão completar um mês sem vencer na competição nacional. O Corinthians já está brigando, infelizmente, contra a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Após 20 rodadas e apenas 22 pontos conquistados, a situação do Timão vai piorando a cada rodada. Para se ter uma ideia, a derrota por 2-1 para o Bahia dentro de casa, que aconteceu na noite do último sábado, 16 de julho, fez o Timão completar exatamente um mês sem vencer na competição nacional. A última vitória havia sido contra a equipe do Ceará no dia 16 de julho, e de lá para cá o Corinthians não conseguiu mais nenhuma vitória. Foram 5 jogos, no caso, derrotas para o São Paulo e também para o Bahia, e empatamos contra o Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza. Então, de 15 pontos disputados nos últimos 5 jogos, nós conquistamos apenas 3 e infelizmente caindo cada vez mais na tabela da competição e hoje, como eu disse, brigando contra a parte de baixo. Corinthians que volta a campo pelo Brasileirão somente no próximo domingo contra a equipe do Vasco fora de casa, tendo mais uma vez uma grande necessidade de vencer. A minha opinião quanto a esse retrospecto horrível do Corinthians no Campeonato Brasileiro é a seguinte: estamos falando dos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 3 empates, apenas 3 pontos de 15 disputados, conforme eu já falei para vocês, e a situação ainda é pior. Corinthians dos últimos 11 jogos, vencemos apenas 1, e dentro de casa já são 5 jogos sem vencer. Então, a situação vai afunilando cada vez mais, a parte de baixo da tabela vai se aproximando cada vez mais, e hoje, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que estamos lutando contra o rebaixamento. Infelizmente, temos muitos desfalques, não temos condições de contratar, além da falta de dinheiro. Estamos impedidos nesse momento devido ao transfer ban. Yuri Alberto somente em novembro, Memphis somente o mês que vem, Carrilho provavelmente nem joga mais esse ano. Então é um Corinthians que a cada rodada do Brasileirão encontra cada vez mais dificuldades. Absolutamente que estamos com a situação diferente na Copa do Brasil, mas com tantos desfalques temos também que tomar muito cuidado na outra competição, porque serão jogos eliminatórios. Enfim, Campeonato Brasileiro, no ano passado também foi sofrido, nos recuperamos nas 9 últimas rodadas, no ano retrasado também, e infelizmente, nessa temporada 2025, a cada rodada a situação vai se complicando cada vez mais. É inaceitável um clube do tamanho do Corinthians, o maior do país, ficar um mês sem vencer na competição. E agora vamos falar sobre intenção da diretoria do Corinthians com o zagueiro Gustavo Henrique. O Corinthians quer resolver a situação do jogador ainda essa semana. Gustavo Henrique chegou ao Corinthians no início do ano passado, demorou um tempo para se readaptar ao futebol brasileiro, ele que veio do futebol espanhol e acabou tendo dificuldades no início do Corinthians, mas aos poucos foi conquistando seus espaços e hoje é um dos principais nomes no atual elenco comandado
pelo Dorival Júnior. Gustavo Henrique chegou com um contrato no ano passado até o final desse ano e ainda não temos uma definição sobre a permanência dele. E cabe destacar que o Gustavo já pode até assinar um pré-contrato para ir embora de graça para qualquer equipe no início do ano que vem. Mas claro que a intenção do jogador e também do Corinthians é da permanência. Algumas reuniões aconteceram na última semana e nessa semana o Corinthians tem a intenção de definir de uma vez por todas a renovação do contrato do jogador. Inicialmente, pelas informações que chegam, o novo contrato deverá ser de mais 2 temporadas e, como eu disse, o Corinthians quer definir a situação do zagueiro o quanto antes possível ainda essa semana. Lembrando que alguns dias atrás tivemos informações que clubes da Arábia Saudita procuraram, sondaram o Gustavo Henrique e até informações envolvendo o Fluminense. Então, o Corinthians quer a permanência do jogador e vai tentar resolver ainda essa semana. A minha opinião quanto ao Corinthians resolver a situação do Gustavo Henrique, aliás, querer resolver ainda essa semana, é a seguinte: me impressiona ainda não estar resolvida a situação do jogador. Estamos falando de um dos principais nomes do atual elenco, comandado pelo Dorival Júnior. O Dorival confia demais no Gustavo Henrique. Gustavo é um dos pilares do atual elenco, na visão do treinador. Então, ao meu ponto de vista, você deixar o jogador que tem, no caso, essa confiança do treinador com a sua questão contratual parada, para mim, sinceramente, é um tanto quanto perigoso. Claro, o Gustavo Henrique quer ficar no Corinthians, mas é muito melhor resolver o quanto antes possível, já define tudo. Claro que conversas já estão acontecendo há um período, mas é preciso resolver o quanto antes para evitar dor de cabeça, ainda mais na situação ao qual o Corinthians está. Eu particularmente gosto muito do Gustavo Henrique. Para mim, quando ele joga, o Corinthians sofre menos, principalmente nas jogadas de bola aérea, mas é um Corinthians que precisa resolver essas questões o quanto antes, como eu disse, para evitar dor de cabeça. Vou torcer para que dê tudo certo, para que realmente o Corinthians consiga agilizar essa semana e confirme a renovação do contrato do jogador. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu vou explicar a vocês por que, com a definição da data da eleição para o próximo presidente, o investimento, possível investimento que o conselheiro André Castro, que é candidato à presidência, garante ter, pode avançar nos próximos dias. Na semana passada, viralizou o conselheiro André Castro, que é candidato à presidência do Corinthians, ele confirmou que vai se candidatar. Ele acabou viralizando quando surgiram as primeiras informações de que ele teria um documento de investimento de empresas internacionais que, no caso, querem investir $1 bilhão no Corinthians, algo que ultrapassa 5 bilhões e 500 milhões de reais. O André, como eu disse, é candidato. Falei com ele, ele me explicou alguns detalhes sobre esse documento que ele garante ter em mãos. E na última sexta-feira, dia 15 de agosto, eu informei a vocês que ele havia pedido uma reunião, que ele pediu, aliás, uma reunião aos órgãos fiscalizadores do clube para apresentar a veracidade desse documento. E um detalhe dessa informação que eu trouxe a vocês: o André quer essa reunião na semana que vai anteceder a eleição. Na sexta-feira, quando eu falei com ele, ainda não tínhamos a data da eleição definida. E no último sábado, dia 16, o Conselho Deliberativo definiu a data da próxima eleição. Será no dia 25 desse mês. Então, com isso, nessa semana, o candidato André Castro deverá se reunir com os órgãos fiscalizadores do clube e apresentar essa proposta. Com isso, nos próximos dias, deveremos ter avanço nesse que pode ser aí o maior investimento da história do clube, caso realmente vier a acontecer,
absolutamente que é um fato que está trazendo muita empolgação para muitos de nós torcedores e também muitas desconfianças para muitos, isso é normal, mas é algo que caminha, pelo menos está caminhando para avançar. Então vamos ficar no aguardo e acompanhando tudo para qualquer novidade trazer aqui. A minha opinião quanto à confirmação da data para a eleição que vai definir o próximo presidente do Corinthians, fazer com que o investimento que o André Castro garante ter de mais de 5,5 bilhões para o Timão avançar é a seguinte: é muito importante tudo isso. Quando eu falei com o André Castro foi na sexta-feira, dia 15. Ele me disse que quer essa reunião na semana que vai anteceder a eleição, ou seja, nós entramos nessa semana. A eleição é exatamente daqui a uma semana. Então ele apresentando esse documento aos órgãos fiscalizadores do clube, no caso para o Conselho Deliberativo, que hoje é presidido pelo Romeu Tuma Júnior, e ao CORE, que é o Conselho de Orientação, que no caso tem o Miguel Marques como presidente, nós teremos, no caso, as manifestações, tanto do Conselho Deliberativo quanto do CORE. Aí sim, será no caso a confirmação ou não da veracidade do documento. Essa questão dos 5,5 bilhões tem chamado muita atenção de nós torcedores, muitos esperançosos como eu estou acreditando nisso, quero acreditar nisso, principalmente depois que ele se dispôs a se reunir com os órgãos fiscalizadores do clube. Então, sinceramente, isso tem que acontecer o quanto antes possível. Só espero que tanto o CORE quanto o Conselho Deliberativo, de repente, não enrolem para ter essa reunião. Já vai, já conversa, já olha, já verifica e dê uma resposta para nós torcedores que nós precisamos. Então, com a possibilidade disso acontecer, é um importante avanço. Pode ser um avanço para realmente ser algo que vai acontecer ou para encerrar de uma vez por todas as nossas esperanças, para não ficarmos iludidos. Então é importante demais, vou ficar acompanhando e qualquer novidade, definição, quando será essa reunião, se é que ela vai acontecer e tem que acontecer, eu vou atualizar vocês aqui. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da questão envolvendo o zagueiro Gustavo Henrique? Será que nessa semana o Corinthians vai conseguir resolver e entrará em acordo para renovar o contrato dele? E quanto a esse retrospecto horrível que o nosso Corinthians está no Campeonato Brasileiro? Nos últimos 11 jogos, apenas uma vitória e já completamos um mês sem vencer. O que vocês têm a dizer sobre isso? E quanto ao que está animando o torcedor corintiano, esse possível investimento de mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais no Timão, o que vocês acham? Será que realmente teremos avanços nessa questão? E vocês acreditam que realmente pode acontecer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!